E a pandemia do novo coronavírus condicionou particularmente o setor da saúde em Cabo Verde em 2020, um ano considerado peculiar e que colocou a nu todas as fragilidades do sistema. Os investimentos feitos nos últimos 10 meses em equipamentos de diagnóstico, proteção, recursos humanos e medidas para controlar a propagação do vírus redundaram na situação favorável, ou pelo menos de relativa estabilização em que o país se encontra neste momento a nível epidemiológico. Ao 11º mês do combate ao novo coronavírus, a evolução da epidemia em Cabo Verde mostra uma tendência decrescente, com uma diminuição importante da taxa de incidência cumulativa. Esta situação favorável terá a ver com o cumprimento das medidas de prevenção pela maioria da população, mas o diretor nacional alertou no início desta semana para o não baixar da guarda, já que o futuro é incerto. As pessoas devem continuar a cumprir as medidas de prevenção, porque só assim nós teremos ainda, como podem ver, muitos concelhos têm uma situação já que parece controlada, mas o futuro é incerto. Portanto, ainda é importante que as pessoas continuem a utilizar as máscaras de forma adequada, seja dentro dos edifícios, seja fora dos edifícios, cumprindo as medidas que já foram emanadas pelo Governo. Ainda devem continuar a fazer a higienização das mãos, a lavagem das mãos, que é também importantíssimo, evitar situações de aglomeração, evitar festas, evitar deslocações desnecessárias a instituições ou outros lugares. Recomendações que se mantêm atuais para evitar um retrocesso em relação aos ganhos conseguidos nesta luta contra o vírus mais mortal da história recente da humanidade. Em Cabo Verde, o primeiro caso surgiu na Ilha da Boa Vista e foi confirmado a 19 de março de 2020 pelo Ministro da Saúde. Neste momento, temos 3 casos confirmados na Boa Vista. Face aos riscos da pandemia, o Governo avançou de imediato com um plano de contingência com fortes medidas de proteção e restrições, colocou Boa Vista em quarentena e disponibilizou a linha verde 811-12 para esclarecimentos e pedidos de apoio. A 24 de março, o país registrou o seu primeiro óbito e mais 2 turistas infectados na Boa Vista. 4 dias depois, quando a Ilha de Santiago já registrava seus primeiros casos, o Presidente da República declarou estado de emergência pela primeira vez em Cabo Verde. Na qualidade de Presidente da República, tomei em consciência e com pleno sentido das responsabilidades a decisão de declarar o estado de emergência, de o decretar em todo o território nacional, estado que vigorará pelo período de 20 dias a partir das 0 horas do dia 29 de março, com o objetivo de defender valores e interesses fundamentais do país e da nossa comunidade. A pandemia agravou-se em inícios de abril, depois do aumento de casos em funcionários do Hotel Rio Caramboa, na Boa Vista, por falhas assumidas pelas autoridades. Assim, o estado de emergência foi prorrogado para 14 de maio, data em que o país registrava 406 casos acumulados da doença provocada pelo novo coronavírus, 155 recuperados e 4 óbitos. A tendência crescente do número de infectados no país e a necessidade de controlar a situação trouxe, no entanto, ganhos notáveis ao sistema de saúde, sobretudo nos meios de diagnóstico, equipamentos de prevenção e recursos humanos. Foi uma oportunidade também para melhorar na vários aspectos, né? Sim. Não tem, por exemplo, no aspecto laboratorial, nunca tinha condições para fazer diagnóstico ali na Cabo Verde. Entretanto, Grinha assim já não tem condições para fazer, não só na Santiago, mas na São Vicente, na Fogo, na Sal. Na Boa Vista tem também tecnologia que pode ser utilizada para fazer. Portanto, ele trazer gente a ganhos nesse sentido. É claro que é complicado, o país está permanentemente preparado, né? Ele é um grande desafio, porque de depender de recursos que os países que até têm, às vezes você tem outras prioridades, então nem sempre você conseguir manter aquele mesmo nível de
preparação para conseguir dar depois uma resposta quando tem que dar. E as parcerias nacionais, nomeadamente na produção de máscaras e produtos de higienização, bem como na sensibilização da população, foram fundamentais. Neste combate à pandemia, sublinha o infecciologista, agora diretor nacional da saúde, a ajuda internacional continua a ser importantíssima. De Cuba, com o reforço de médicos e materiais, assim como apoios da China, OMS, Fundação Jack Ma Alibaba e dos escritórios das Nações Unidas. Desde outubro, todas as ilhas de Cabo Verde registaram casos de infectados pelo SARS-CoV-2. A partir de novembro, a situação da pandemia no país começou a estabilizar. Na sua mensagem de Natal, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva regozijou-se com a coragem e a resiliência dos cabo-verdianos perante os desafios da Covid-19 e garantiu proteção às pessoas e ao país. Mobilizamos recursos e implementamos programas de proteção. Proteção da saúde, do emprego, do rendimento e das empresas. Protegemos e estamos a proteger os cabo-verdianos no momento mais difícil das nossas vidas e da vida do país. Ninguém bem intencionado pode negar, minimizar ou desvalorizar os impactos sanitários, económicos e sociais da pandemia da Covid-19. Em todo o mundo, o combate à Covid-19 entra numa fase decisiva, com diversas vacinas a serem desenvolvidas e em fase avançada de testes. Aprovamos o Plano Nacional de Vacinação, que será universal, gratuita e facultativa. É uma janela de esperança que se abre para a retoma e o relançamento da economia e da vida social normal. O governo está a envidar esforços para dar início ao processo de vacinação em Cabo Verde no primeiro trimestre de 2021. Ainda não temos uma data concreta, a previsão é que seja no final do primeiro trimestre, mas é uma previsão, porque não depende apenas do país, né? Depende de vários intervenientes e as pessoas que nesta primeira fase serão vacinadas são pessoas que epidemiologicamente têm maior probabilidade de ter uma situação grave decorrente da infecção por SARS-CoV-2, os idosos, as pessoas que têm outros problemas de saúde subjacentes, nomeadamente a hipertensão, diabetes, os profissionais de saúde, porque nós precisamos dos profissionais de saúde para atender os doentes. Portanto, são critérios que foram tidos em consideração não apenas de acordo com os documentos de referência que nós temos, da OMS e de outros, mas também de acordo com a situação epidemiológica relativamente à pandemia de Covid-19 em Cabo Verde. Perante a estabilização da situação da Covid-19 em Cabo Verde, o Presidente da República, na sua mensagem de fim de ano, orgulhou-se do relativo sucesso do país no combate à pandemia. Jorge Carlos Fonseca apelou os cabo-verdianos a preservarem os ganhos, pois a luta continua. Cabo Verde, tendo em conta o panorama geral, pode orgulhar-se de um relativo sucesso no combate contra a Covid-19, seja pelo nível de contágio e pela resistência do nosso sistema de saúde, mas também pela taxa de mortalidade, uma das mais baixas do mundo. A situação sanitária, que tem estado sempre controlada, tende a melhorar de forma significativa. O Sistema Nacional de Saúde tem dado provas de estar à altura dos desafios e está cada vez mais próximo o acesso à vacina. Não tenho dúvidas, cabo-verdianos, de que juntos venceremos mais esta batalha e que proximamente estaremos a viver em condições bem mais favoráveis do que as atuais. 2021 trouxe o renovar da esperança em dias ainda melhores para todos, particularmente de mais saúde com a chegada da vacina contra a Covid-19. Claro que ainda não tem estado condicionado, pelo menos nesse primeiro semestre não tem estado condicionado para a Covid, mas aos poucos, se não bate a cumprir as medidas de prevenção e respeitar, aos poucos não te bate a voltar nas normalidades. Então, Deus queira. Um feliz ano novo para nós todos.